Que alegria poder estar aqui mais uma vez no Ministério Público, essa casa que sempre me recebe tão bem. Nossa decana, que eu amo tanto, doutora Cate, que é uma mãezona e que, além disso, humaniza tanto o que é o MP. Desculpem o atraso, o voo atrasou 3 horas, eu estava em Brasília, mas estamos aqui para falar de um tema urgente, né, doutora Cris, que abriu essa porta hoje para eu estar aqui, doutora Luciana, para falar de um tema urgente. E em nome da minha amiga Carla Araújo, do MP Rio, eu quero dizer que o MP, ele é o guardião da ordem jurídica. O guardião da ordem jurídica. Por isso é tão relevante a gente falar aqui dentro, nessa casa, sobre esse tema. Porque, assim, reflitam comigo. Se a justiça, ela, de alguma forma, ajuda para a injustiça, quem, então, vai ajudar as mulheres vítimas? Algo de errado não está certo. Sempre abro as minhas falas quando eu falo de violência contra a mulher, ainda que rapidamente realizando um esboço histórico. Porque, para que a gente entenda o hoje, crie um outro amanhã, a gente precisa olhar ali atrás. Vamos aqui lembrar que o Brasil, ele foi um país que ele foi colonizado. A Europa trouxe um modelo, um molde de Estado, que era a meta dela para o Brasil. O modelo era este homem líder, a mulher, um adereço e um padre. Por que um padre? Porque iria ter forte influência da religião no Estado, nas casas e na nossa lei. Assim nasce o Estado Brasil sobre esse molde. Só que eu preciso fazer uma aspas, obviamente. Quando eu falo um homem, uma mulher e um padre, eu falo de um homem branco, hétero, cis, cristão. Quando eu falo sobre essa mulher, eu falo sobre uma mulher branca, hétero, cis, cristã. Por que é relevante que a gente faça essa aba? Porque todos os outros corpos eram os outros, eles não eram parte do plano para a nossa sociedade. E eram indígenas e negros. Então, aqui vamos relembrar que esses outros corpos não eram sequer pensados como indivíduos. A mulher não era. Vamos lembrar que a vida pública, ela era exclusiva do homem. A mulher tinha o direito ao ambiente interno, ao lar. O homem, a vida pública. E assim nasce o Estado Brasil, assim nasce o Judiciário, assim nasce o MP, assim nasce o poder público. E aqui a gente precisa lembrar que o MP, enquanto um órgão que cobra, um órgão que promove o que é justo, o que é probo, o que é ético, por algum tempo, o MP tinha que cobrar se uma mulher era honesta. Vamos aqui lembrar. Uma vez que até 2005, eu disse 2005, esse termo ainda estava no nosso Código Repressivo Penal. Então, note que quando eu falo sobre essa hierarquia entre gêneros, ela foi planejada enquanto uma política de Estado. Quando eu falo que não existe igualdade de gênero, ela foi criada para que fosse assim, com as bênçãos da nossa lei.
Vamos aqui relembrar todos que quando a gente faz essa volta histórica no outro código, quando ainda era império, a reprimenda para um crime de estupro era o cabra botar uma aliança aqui no meu dedo. Note que quem recebia a pena era a mulher em ter que viver o resto da sua vida com algoz que violou o seu corpo. Em 2005, a gente remove o termo mulher honesta. 2005, a gente reflete que os homens falavam o comportamento que eu tinha que ter para que eu pudesse ser vista como vítima, para que eu pudesse ser vista como uma mulher de boa reputação. E essa análise, este crivo, ia para onde? Para o Ministério Público. O Ministério Público tinha que realizar uma análise se essa mulher era uma mulher honesta. Quando eu olho o histórico de toda a lei, em que a mulher era uma coisa que vinha de um pai e era dada para o esposo, com as bênçãos da lei, quem tinha que fazer a lei ser cumprida? Ministério Público. Então, aqui agora a gente já entra num ponto que é extremamente relevante. Não apenas as casas, não apenas a nossa sociedade, mas o Ministério Público também foi induzido a excluir as mulheres. Entendem isso? O judiciário foi induzido a excluir as mulheres. A nossa sociedade foi induzida a diminuir as mulheres. Por que isso é muito relevante? Porque quando eu escuto assim, Faida, mas hoje as mulheres podem arrumar emprego, ter um diploma e virar uma juíza, uma procuradora. Mas quando as mulheres ingressaram nesse espaço, a estrutura já estava pronta e a roda girando. A gente não muda cultura com lei, porque o problema não é legal, é humano. Estamos vivendo, nos últimos dias, uma onda de violência contra as mulheres. E eu tô achando, Carlinha, sabe? Engraçado. Que o povo tá assim, gente, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente lida com isso aqui na mesa o dia inteiro. Isso aí já estava aí, ninguém estava vendo. Porque na nossa mesa já estava. Não é isso? Na nossa mesa já estava. A diferença é que agora a mídia resolveu botar. Mas já estava ali. E aí vem aquele reggae que a gente não aguenta mais. Aumentar a pena. Vamos aumentar a pena. Que o Brasil, ele não tem pena. Gente, o feminicídio apenas chega a 40 anos de reclusão. Não é baixa essa pena, mas ainda assim morrem 5 mulheres, 4 mulheres ao dia no Brasil. O que isso explica para mim? Que o problema não é legal, que o problema é humano, que o problema é de uma cultura que é misógina e é machista e é replicada de uma forma que nenhuma reprimenda alta é o bastante para obstar um homicida. Só que, por um outro lado, isso abre uma lente que importa muito para o nosso papo aqui. Este crime é o último grau. O último lá, o último do ciclo. Se ele é o último, ele é um crime que é a vida que vai chegar. Ele é um crime
anunciado. E se ele é um crime anunciado, logo todas as outras ações que poderiam evitar a morte dessa mulher foram ignoradas. Então, a gente precisa falar de um Brasil que minimiza, que normaliza, que ignora a violência contra a mulher. Porque ainda entende como um ato de um espaço privado. Porque ainda entende violência quando o corpo está no chão. Que ainda entende que, na realidade, é muito mimimi. Muito mimimi. Uma mulher ser violentada em menos de 1 minuto aqui no Brasil. E a gente precisa falar o quanto que, na verdade, esses números têm relação com uma violência que se chama violência institucional. Entramos no tema agora da palestra. O que fazer quando o agressor é o próprio Estado? O que fazer quando o agressor é o próprio Estado? Mas, Faida, isso é absurdo. Até é. Só que a gente esquece que o judiciário, o MP, a delegacia, ele não opera à margem da nossa sociedade. Ele é parte dela. O judiciário, o MP, a delegacia é uma reunião de homens e mulheres que vêm da nossa sociedade. E junto trazem os valores e crenças que acreditam como certo e errado no mundo. Explicando melhor. Se este homem, se esta mulher entendem que sim, existe uma hierarquia entre homem e mulher, que sim, um tapa, uma ameaça é algo bobo, isso vai ser replicado na mesa de trabalho. E isso impacta na vida daquela vítima, e isso impacta nos dados. Assim. Quando eu explico sobre esse histórico, sobre a forma como o Brasil foi criado, é importante que a gente saiba que essa violência contra a mulher foi uma política de Estado, porque ela era usada como controle da vida e dos corpos das mulheres. E a religião foi uma aliada nisso. Faida, você vai falar mal da religião? Obviamente que não estou aqui, mas eu preciso relatar a história. E ainda é de uma maneira silenciosa. Nós estamos no MP. Tem uma cruz ali? Tem uma cruz ali. Se você entrar no STF, que guarda a nossa Constituição, aquele livrinho verde diz que o Estado é, mas tem um crucifixo lá. Se você for numa Câmara, tem um crucifixo lá. Se você for no fórum, tem um crucifixo lá. Se você for em qualquer órgão público, tem um crucifixo lá. Por quê? Porque de uma forma simbólica, de uma maneira silenciosa, a gente alimenta que aquela religião é a religião oficial. E foi aquela religião que ajudou, inclusive, a moldar o direito que a gente hoje vê. Por essa razão, que não raras vezes a gente vê o direito em embate com a moral, o direito em embate com que
Deus aceita ou não. Porque a gente ainda mistura a lei com a religião. Porque isso foi implantado de uma maneira de propósito. Por quê? A mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a mulher sábia, ela é o quê? Submissa. E de uma forma silenciosa, isso está dito em todos os órgãos da justiça. Entendem? E quando a gente passa a ter leis que dizem homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, a gente não consegue ver essa lógica no mundo real. E a gente não consegue ver essa lógica no mundo real porque, de alguma forma simbológica, silenciosa, a gente alimenta essa engrenagem. Não apenas nas mesas, mas, de igual forma, nas nossas casas. E aqui eu vou pedir licença para abrir essa aba sobre as nossas casas. Eu gravei um vídeo, acho que foi anteontem, sobre esses últimos casos, que estava todo mundo doido, falando que aumenta a pena, que está grave, que não sei o quê. Eu falei, gente, tem uma coisa que ninguém fala. A gente precisa falar sobre masculinidades. Que, de uma forma ou outra, na nossa casa, a gente alimenta essa engrenagem. Quer ver aqui um exemplo? O que a gente ensina às meninas? Senta e cruza a perna. Não, eu lembro eu jovem, né? Não vou falar isso aqui não posso falar, esqueci. Mas eu era namoradeira, vamos assim dizer, né? E eu tinha um irmão bravo. Bravo. Ele dizia, você não pode dar beijo, Fábio, você vai ficar falada. E a gente cresce ouvindo isso, a gente vai ficar. Que a gente ensina as meninas que elas precisam ser recatadas, comportadas, porque senão elas não vão ter reputação, elas não vão arrumar um marido. Ou a mulher honesta no Código Penal. E a gente vibra quando os meninos dizem que foram a uma festa e ficaram com 8 meninas. A gente aplaude. A gente ensina a menina como bota um arroz no fogo, como limpa a casa. E a única coisa que a gente ensina o menino é levar o lixo lá fora. Então, de uma forma silenciosa, a gente está alimentando na nossa casa que existe sim uma hierarquia entre gêneros, que o cuidado doméstico, ele é da mulher, que essa mulher tem que ser recatada, que este homem é mais arisco, porque o homem, ele realmente é mais grosso. Só que esse menino, essa menina, amanhã vai ser o policial, o promotor, o juiz, a juíza. E toda essa lógica de como ele vê o mundo de homem e mulher, ele vai replicar quando dá a análise dele. Porque eu replico no meu mundo o que eu acredito enquanto mundo. O que é certo, o que é errado. A minha crença de como eu enxergo o mundo. Entendem isso? Então, de alguma forma, a gente tem alimentado isso nas nossas casas. Veja que eu tenho um netinho, o Heitor, coisa mais linda, amor da minha vida. Fui com o Heitor ao Neuro, porque Heitor é autista. E eu falei assim, meu filho, ali uma mesa, vai ali e aguarda uma mesinha. Ele falou, vovó, não posso. Por quê? Porque é rosa. A tia disse
que os meninos não podem ficar em mesa rosa. O meu neto tem 5 anos. Vocês entendem isso? O meu neto tem 5 anos. E aí, anteontem, ficaram bobo, porque o Abel ali, o técnico, falou que os meninos lá não iam usar uniforme rosa. E o povo achou um absurdo. Mas nas escolas ainda estão replicando isso. O meu neto tem 5 anos. O meu neto tem 5 anos. Então, é muito mais profundo do que criar mais uma lei. Porque no Brasil, você espirrou é uma lei. Você dorme é uma súmula. Quando você foi no banheiro, o Supremo já disse, parou tudo, já é outra coisa. É um reggae complicado para dançar. Então, o problema aqui não é legal. O problema, a gente precisa saber que é humano. Só que a gente também precisa botar a lente para os meninos. Porque, de igual forma, os meninos são obrigados a ter uma performance de um macho alfa e viril que não chora, que não é educado, que não pede ajuda, para eles serem vistos como homens. A gente precisa relocar além de o quanto que isso também é violento para os meninos. A gente precisa falar sobre um sistema que, de igual forma, também oprime os meninos, porque se é um menino educado, gentil, o que ele escuta? Viadinho. Se é um menino que chora, ele tá igual uma mulher, como se ser mulher fosse algo ruim, como se ser mulher fosse ser menos. Então, a gente precisa aqui também, de alguma forma, refletir qual é a nossa parte nisso. Como a gente está alimentando essa engrenagem. Por um outro lado, reitero o que eu aqui expliquei ao início. O MP não é um órgão que acusa, ele é um órgão que guarda o direito, os direitos fundamentais. Quando eu falo em gênero, eu falo sobre um órgão que vai preservar, guardar os direitos fundamentais das vítimas, das mulheres. E para isso, é sempre relevante estar atento a tudo que os outros atores realizam e não está inerte. Aqui não vou entrar em mérito se é inocente ou não, é sobre o ato em si. Todo mundo lembra muito bem do caso daquela moça, a Ferrer, Mariana Ferrer, aquela audiência horrorosa. O Ministério Público estava na sala. Aquele era o momento de dizer, como a doutora, que eu não lembro o nome, Carla, é da sua terra, do RJ, uma baixinha que brava ela. Eita, como é brava. Adorei ela. Que eu e ela em uma audiência, eu com uma vítima, o advogado foi querer usar a vida íntima dela, deu um tapa e disse assim, ó, epa, aqui é só fatos do processo. E a juíza falou, é verdade, é só os fatos do processo. Entendem? Ela estava pronta para proibir que a vítima fosse novamente vítima. Só que agora com um crachá, com uma toga. Então, a gente precisa lembrar que o MP é um órgão autônomo. E ele não é obrigado a dar aval para tudo que o judiciário faz, tudo que a delegacia faz. Ao oposto, as mulheres confiam no MP, porque sabe que se há um órgão que realmente vai até a última porta para que o direito dela fique posto, para que realmente o direito dela não seja obstado,
É o MP. Só que a gente precisa falar sobre uma omissão que às vezes ocorre por conta do que a gente chama de corporativismo. Aí a minha dúvida é o quê? O legado, a missão, o dever, ele deve estar acima. A gente vive em um Brasil que foi criado para odiar as mulheres, para diminuir as mulheres, para violentar as mulheres. Então, se hoje a gente sabe que, na realidade, isso não pode mais ocorrer, quem vai ajudar a gente? Quem vai ajudar as mulheres? Quem vai reverter essa lógica? O Ministério Público. O Ministério Público é aquele que guarda a democracia e o direito. É o Ministério Público, o guardião da ordem jurídica. Por essa razão, quando eu falo que o MP atua de uma forma preventiva, eu falo que ele pode fazer o que já faz. Núcleos como tem o NEVID, grupos como esse aqui, que reúnem todos que pensam nessa pauta, eles podem criar dados para refletir como que a gente muda isso. E quando eu falo do combate, eu falo sobre fiscalizar. O maior problema que hoje nós temos de violência contra a mulher se chama redes de apoio. Redes de apoio às vítimas. CREAS, CRAS, todos esses. Não sei o que acontece. Eles não falam entre eles. Eu não sei o que acontece. A DEAN manda e a mulher fica rodando em círculo. Mas quem que deve mandar um oficinho para o negócio ficar arrumadinho? O Ministério Público, o NEVID. O NEVID tem a caneta para isso. O NEVID pode ajudar as mulheres para que as redes realmente entreguem a ela o que a lei manda. Proteção, amparo para evitar o feminicídio. O MP pode cobrar que todas essas leis que reservam vagas para mulheres vítimas sejam realmente cumpridas, porque não são. O MP pode... Gente, todo mundo ficou super animado. Gente, vocês viram, agora as vítimas têm o aluguel, o auxílio aluguel. Achei chique. Tem auxílio aluguel. Só que, você lembra, Carne, a gente foi junto ano passado. A gente ficou assim, mas peraí. Os juízes estavam assim, quem que vai pagar? Porque no Brasil é assim, eles fazem uma lei assim, né? É a metade sempre, né? Eles nunca emendam o negócio certo. Deram o auxílio aluguel, mas não e disseram de onde vai vir o dinheiro. Se é a União, se é o Estado, se é o município. E aí o juiz fica, como que eu dou a vítima, então? Me fala. Mas quem que cobra isso, essa omissão? É quem? Hein, doutora Cristiane? É o Ministério Público. É o Ministério Público. Então, veja que quase todos os problemas que a gente hoje tem, o Ministério Público pode e deve atuar para resolver. Porque sem o Ministério Público, as mulheres não vão avançar. Sem o Ministério Público, as mulheres vão continuar rodando em círculo. Nós vimos casos todos os dias de mulheres que vão à DEAN e nem registram o BO dela. Nós vimos uma mulher do MP ser morta
porque a DEAN fez essa vítima ir até a residência onde estava o agressor. Sendo que a lei diz que a polícia tinha que ir junto com ela. Servidora do MP. E ela foi morta por uma omissão. Quem vê se a DEAN, se as redes, até se o judiciário está realizando o que manda a lei? O Ministério Público. Tenho muito orgulho do Ministério Público. Mas às vezes eu fico assim, né, com Carla, eu fico brava. O Ministério Público pode fazer isso. Porque eu fico louca, porque pode fazer, né? Então, eu sou uma utópica, uma romântica, que acha que realmente a gente vai mudar o mundo. Só que a gente precisa não apenas arrumar a foto, a gente precisa botar a mão na massa. A gente precisa ver o quanto a caneta que a gente tem pode salvar a vida de uma mulher amanhã. E, por um outro lado, quando eu digo que enfrenta, eu falo sobre dados. Se não tem dados, a gente não tem ação. Se não existe ação, a gente não tem a política pública. E, novamente, digo, quem cobra a política pública é o MP. Abra uma aba agora para o recorte racial. Quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente precisa muito indagar uma outra dúvida. De que mulher que eu estou falando? Porque nós não somos iguais. Porque quando eu conto aquela história e falo do molde que a Europa trouxe, a mulher negra não estava ali, tá? Porque a mulher negra sequer era a mulher. Ela era uma coisa, um objeto para ser usada, explorada e morta. E até hoje a gente recolhe resquícios disso. Ou seja, as que mais são abusadas, estupradas, mortas, violentadas, as que recebem menos ainda são as mulheres negras. E são as maiores vítimas de violência institucional. Em todos os órgãos. Na delegacia, no MP e no judiciário. Então, a gente precisa falar também na mesma mesa sobre racismo. A gente precisa falar que o Brasil e a justiça não foi criada para esses corpos, mas essas mulheres têm igual o direito de estarem vivas. Essas mulheres têm igual o direito de terem amparo. Vocês lembram uma mulher que foi à delegacia para dizer que foi vítima, toda roxa, com sangue, e prenderam a mulher? Uma mulher negra. Prenderam ela. E depois de 2 dias viram que não era ela, que olhou errado o nome. Por quê? Porque era uma mulher negra pobre. E ela foi ali achando que ela ia ter justiça. Então, a gente precisa também falar o quanto as vítimas não acreditam mais na justiça. O quanto muitas vítimas nem relatam a justiça porque não acreditam mais. E quem pode resgatar essa confiança é o Ministério Público. Porque hoje a gente tem um outro fenômeno que muita gente não fala, o lawfare de gênero. As mulheres que ousam relatar homens que podem, elas estão sendo silenciadas, violentadas com as bênçãos da nossa lei. Isso está passando batido. Então, se eu posso abrir uma outra aba, é para dizer que o Ministério Público precisa ficar atento o quanto que agressor tem usado o direito como arma para violentar as mulheres. Que agora ganhou uma outra roupagem.
a gente vai evoluindo, inclusive, no requinte como é a violência. Por essa razão, o MP precisa caminhar igualmente no olhar atento o quanto esse agressor, às vezes, usa o direito e o MP não vê o judiciário, não vê para duplamente violentar essa mulher. E a última aba que eu aqui abro é sobre a vicária, que também passa muito batido. Que é uma outra forma que a gente sabe que o agressor tem usado. Quando ele perde o poder sobre essa vítima, ele então ataca o que ela mais ama. Irmãs, mãe, filhos. Vocês viram? Ele pegou e matou os próprios filhos para que essa mulher sofresse pelo resto da vida dela. Nós vimos ali uma mulher advogada da mulher, presidente da mulher advogada, que o pai foi morto junto com ela. Então a gente precisa saber que os anos vão indo e a forma e o requinte como esses agressores moldam a violência também. Mas não podemos, e aqui vem o meu recado chato, achar que a gente está ali com uma folha de papel. Eu falei isso, ô doutora Cris, com William Silva, 11 anos atrás. Ele fica assim, doutora Faida, você é muito emocionada, você é muito romântica. Eu falei, eu jurei, ô doutor, que cada processo meu ia lembrar que atrás daquela folha tinha um ser humano que aguardava que eu ajudasse ele a ter justiça. O volume no MP é muito grande. Chega a ser insano. Mas ainda assim a gente precisa lembrar que atrás daquela folha existe alguém que confia que por essas mãos vai vir a justiça e não o oposto. Muitas vezes a gente esquece que a área criminal e a área onde eles estão olhando guarda, alimentos, elas se cruzam. E a gente fica com foco com a lente em crime e esquece que lá ele está violentando ela e a gente não cruza os processos. A gente não tem diálogo entre a gente. E isso faz com que essa mulher seja violentada dentro do judiciário, sem que a gente veja. A gente precisa ser. A gente não. Todo mundo, porque quando eu falo em violência contra a mulher, não é um samba de uma única nota. Não é um labor de um único ator. A gente precisa que igrejas, escolas, o judiciário, o MP, a delegacia, todos nós, de onde a gente está, realizemos a nossa parte. Porque enquanto a gente achar que é só mais um processo, enquanto a gente achar que a gente ganha para isso, enquanto a gente achar que isso nunca vai mudar, as mulheres vão seguir morrendo. E com o nosso aval. Então, em síntese, o que eu vim hoje aqui relatar é que o MP possa estar atento, que o MP possa lembrar que o Brasil, que as mulheres, que a democracia, ela precisa de vocês. Na minha lente,
o tipo de agressão que mais dói é uma agressão com o crachá. Um crachá do Estado. Para mim, a agressão mais violenta é aquela que vem de um lugar que tinha que dar amparo a essa vítima. Para mim, o que rouba a esperança das mulheres é ver que o lugar onde ela tinha que ter amparo, na verdade, se torna um outro agressor. Então, que a gente possa criar um MP mais justo e que, de fato, olhe as mulheres não como a Europa trouxe, mas como parte do debate. Que olhem as mulheres como um indivíduo, que olhem as mulheres como alguém que tem o direito ao amparo jurídico, que olhem as mulheres como alguém que tem o direito de estarem vivas. Muito obrigada.